Energy Trunks, Podheads aqui. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. O lançamento do Kamina Verso 2, a Dinastia de Lele, tá cada vez mais próximo, faltando só mais 2 semanas para o seu lançamento, sendo a data oficial dia 4 de fevereiro de 2023. Bem, já que a gente está tão perto dessa data especial, eu e o Heads, os criadores, a gente decidiu fazer um recap dos acontecimentos do primeiro filme, já que tipo, nem todo mundo lembra dos detalhes, porque o filme era muito longo, né? 3 horas, ninguém aguenta, né? Aí tem um negócio que passou batida, assim, tipo, você não percebe, então a gente vai contar tudinho. Então prestem bastante atenção que o vídeo de hoje vai ter bastante detalhe e vai ser bem importante. Puxa a punheta. O filme começa com a introdução do nosso protagonista, Kamina Cabas, que perde um objeto de valor, o seu rodo, após sair num rolê com os guri. Tá ligado? Tipo, ele foi lá, perdi meu rodo, puta, fudeu. Nesse período de depressão, depois da perca, ele resolve visitar um amigo meio estranho, né? O Kamina Estranho. Bom, ele visita o Kamina Estranho pedindo pra que ele faça um feitiço pra todo mundo esquecer quem é o Kamina Cabas e pra não ficarem mais tirando o rodo dele. O Estranho topa esse desafio, porém durante o desafio não, é um feitiço. Durante o feitiço, o Kamina Cabas acaba comendo frango da macumba. É um frango muito diferente. É um frango da macumba que fez o feitiço ser alterado. Fez o feitiço alterado pro... Qual que é o nome? Pra todos os Kamidas irem para aquele universo principal, que estava se tornando o universo sede do filme. E quando o Kamina Estranho estava furioso com o Cabas, falando: que merda você fez? Aí nesse momento apareceu o Kamina Troll e o Kamina Bombado, que não tava entendendo nadinha. Os 4 Kamidas então se encontram e tem uma pequena discussão, né? Mostrando que a maioria dos Kamidas tem ciência sobre o multiverso, sim. E o único que não sabe direito é o Cabaço, né? Fazendo jus ao seu nome. Bem, os 2 novos revelam que alguém podia estar atrás deles. E quando eles percebem, a cidade inteira está sendo atacada por 2 seres, o Minas e o Abreu, que são 2 samurais, ou seja, 2 guerreiros de elite de Lele, que é o deus do multiverso, que está atrás dos Kamidas para matar eles. E já que cada Kamina tá fora do seu universo, o multiverso poderia colidir, né? Assim gerando um caos infinito e por isso preocupação dele. Então, durante essa luta acaba aparecendo um novo Kamina, o Kamina Miranha, e ele aparece para ajudar os outros 4 Kamidas. E depois deles serem levados, né, quase se concluindo o plano dos samurais, né, eles são levados ao espaço para serem entregues ao Lele. Os Kamidas acabam conseguindo escapar por sorte e acabam matando o Miras, e o Abreu acaba saindo vivo. Em meio tempo dessa primeira luta, a gente vê um Kamina de rua sendo teletransportado para o universo principal, no caso, né? Nossa, mano, muito estranho. Eu tô olhando pra câmera, mas quando eu olho aqui, pra ver se eu tô olhando pra câmera, não tô olhando pra câmera. Aí fica confuso. Mas enfim, em meio tempo dessa luta aí, ele encontra o Kamina Pássaro e fala assim: então, ele precisa encontrar a lenda do Kamina original. Nós 2 somos os únicos que conseguem encontrar. Esse Kamina original seria meio que o primordial. Todos os Kamidas vieram a partir dele. Ele seria o mais poderoso. E ele seria necessário para combater as futuras ameaças, como Leléo Pires. Eu tenho que parar de olhar pra cá. Foda-se. Então, enfim, todos os Kamidas acabam se reunindo, né, inevitavelmente, no universo principal da história. E a gente acaba conhecendo mais Kamidas, né, como o Mexicano e o Seal of Sex. E é começada uma nova discussão, né, que acaba tendo 2 pontos de vista dos Kamidas. Ou eles cada um tentam voltar pro seu universo, né, esperando que o dele se acalme, ou eles tentam lutar contra o Lele, deixando ele enfurecido e possivelmente levando todos os Kamidas à morte. Mas no meio dessa discussão, outros 2 Kamidas, né, o Kamina Cria e o Kamina Criança, eles estão um pouco afastados, não estão tão interessados na discussão, e acaba sendo uma chance perfeita do Lele para raptá-los.
Bom, em meio de uma conversa simpática com os dois Kamidas, Lele revela várias informações importantes. É dito que se ele morrer, os multiversos iriam se abrir. Ou seja, ele dividiu o multiverso assim. E se ele morresse, o multiverso seria aberto em vários multiversos. Então existem vários multiversos. E se o Lele morresse, todos os multiversos iriam abrir. E aí ele falou, não, mano, isso daí vocês vão ter que enfrentar mais variantes. E que as variantes iam guerrear pra ver quem que ia ser o novo Lele. Quem seria o mais pica e ia causar um monte de morte. Ele também revelou que os Kamidas viajam muito entre os universos e isso que causa... isso que poderia causar a morte de Lele. Então o Lele fala assim, mano, eu vou matar vocês que já acabou minha paciência com vocês, já fiz um monte de merda. E, porém, numa tentativa lá dos Kamidas tentarem, né, derrotar o Lele, tipo, 2 Kamidas não chegam perto do poder do Lele. E um momento ele conta que ele já tentou aniquilar a Sasa várias vezes antes, no passado. Porém, algo impediu ele. Ele não sabia muito bem o que é, deixando os 2 Kamidas bem confusos. Bom, enquanto isso, o Lele decide que ele iria controlar, iria dominar a mente dos 2 Kamidas para o seu próprio bem. Ele iria fazer os Kamidas infiltrarem na base dos outros Kamidas para derrotá-los por baixo dos seus olhos. Os Kamidas então acabam chegando a um consenso na reunião e decidem ir contra o Lele, né? Assim como os outros 2 haviam decidido, já que todos os Kamidas pensam bem parecido. Então eles se dividem em 3 grupos, uns que vão atrás do original, outros que vão ser a linha de frente e os outros que vão ficar na linha de trás. E eles vão fazer tudo que eles puderem para deixar o Lele prestando atenção nessa luta e não saber o real objetivo dos Kamidas, que é ir atrás do original. Então eles tentam achar algum jeito de ter informação do original, mas o que mais sabia a respeito dele era o Kamida Pássaro. Só que o Kamida Pássaro acabou morrendo tentando achar o original, deixando o único que sabia um pouco, que era o Kamida de rua, que era amigo do Kamida de Pássaro, responsável para encontrar ele, mesmo ele não sabendo tantos detalhes. Então ele acaba sendo o líder dessa operação. Bem, o Kamida Cria consegue derrotar vários Kamidas, incluindo o Kamida Calvo, que conseguiu se demonstrar forte. Ele apenas derrotou, não chegou a matá-los porque ainda tinha uma parte boa dentro dele. Ele conseguiu se controlar mesmo sendo controlado pelo Lele. Ele foi enfrentar o Kamida Cabaço, porém o Kamida Cabaço, ele sendo um cabaço, ele fez o Kamida Cria voltar ao normal, graças a Deus. O Kamida Criança foi lutar contra os Kamida das facas e o Kamida Criança sumiu. Ele foi teletransportado para seu universo e nunca mais foi visto. O Kamida das facas foi morto pelo Lele. E o Lele, de saco cheio, decidiu mandar seus samurais. E é isso. O Lele decidiu enviar seus samurais para matarem os Kamidas mais poderosos, enquanto o Lele iria ir por trás matar os Kamidas mais fraquinhos. Após uma entrada bem triunfal assim na base dos Kamidas, a primeira parte dos grandes duelos começa, né? O Miranha contra o Drão, Estranho contra o Tuto, o Troy mexicano contra o Abreu e o Bombado contra o Gigi. Depois de uma intensa batalha, e por pura habilidade e sorte dos Kamidas, eles acabam saindo vitoriosos, matando os 4 Brutamontes do outro lado. Enquanto isso, o Lele sai matando os Kamidas que estavam ali no prédio, e o Cabaço acaba vendo isso e alerta todos os outros para o prédio ser evacuado. O Lele, ele acaba se enfurecendo ao perceber que não sente mais a energia dos companheiros, dando a entender que eles estão mortos, e ele tenta, numa tentativa meio desesperada, botar uma música do Drão para ver se ele acorda ou volta, porque o Drão é um guerreiro que não falha geralmente, ele não chega a perder a cabeça durante a luta. Então ele, numa última tentativa, tentou ver se o Drão ainda estava vivo, mas ele percebeu que todos os colegas dele estavam mortos. Então a raça dos Kamidos Sapiens aproveita esse momento meio de fúria dele para tentar fugir e ir para um outro lugar para se esconder, enquanto ele estava nesse surto. Mas o Lele também não ficou para trás, né? Em meio a toda essa fúria, ele acabou soltando um tolete de bosta meio grande, o que acabou levando... Ele acaba usando um dos poderes dele, que ele transformou a bosta dele em cachorros sanguinários e loucos farejando os Kamidas e caçando eles até encontrar onde é que eles estavam. E os Kamidas acabam parando no meio do caminho em um imenso campo de batalha e acaba começando uma nova batalha, só que é do Lele contra todos os outros Kamidas. Os Kamidas acabam assim sendo surrados, estão passando um sufoco para um homem só, até que aparece o Kamida Deus.
que não tinha aparecido até então, faz uma entrada nada esperada e acaba peitando o Lele de frente. Só que quando o Camida Deus estava prestes a derrotar ele acaba estralando os dedos e usando um dos seus poderes supremos, que acabou aniquilando praticamente todos do local, deixando o campo de guerra basicamente em chamas e poeira. Somente 3 Kamidas resistiram a esse ataque bombástico de Lele: o Cabaço, o Deus e o Bombado. Os 3 foram enfrentar Lele, e enquanto o Kamida Deus estava prestes a ser nocauteado e o Kamida Bombado já tinha sido nocauteado, o Kamida Cabaço descobre seu verdadeiro potencial como Kamida, que ele não sabia, porque ele era o menos experiente do grupo, ele era um Cabaço. E, porém, mesmo com todo esse potencial, ele conseguiu dar uns ataquezinhos no Léo, mas não fez muita coisa. O Léo chegou e derrotou ele. Assim, o Léo também, ele não só reiniciou o multiverso antes, mas ele também trouxe os seus 5 samurais mais poderosos de volta à vida. Então estava lá o Kamida Cabaço, indo em direção ao exército de Lele. Ele tinha um plano, mas esse plano não existia, ele estava só improvisando mesmo. Aí, de repente, portais se abriram atrás do Kamida Cabaço. Eram os Kamidas, eles não tinham morrido. Ele enviou eles de volta para os seus universos, mas os Kamidas, não, vamos se reunir para ajudar o Cabaço. E numa cena épica de todos os Kamidas se reunindo, a gente vê que não era só Kamidas. Também tinha Rei Julin, ADM e a lenda Kamida original. Os 3 seres mais picas do multiverso se juntaram contra os Kamida. Então, eles estavam indo para uma batalha épica. Nessa altura, as lutas finais já estavam decididas. Kamida Cria contra Miras, Kamida Calvo contra o Drão e os outros 3 Kamidas Miranhas contra o Gigi, o Abreu e o Tuto. Bem, nessa primeira luta, o Kamida Cria descobriu quão forte ele ficou, com o aprimoramento do Lele, e acaba se redimindo pela traição que ele fez com os Kamidas, matando um Miras. Porque nessa luta o Miras fez mais 2 clones, então ele acabou matando uma réplica do Miras. Enquanto isso, na segunda luta, entre o Calvo e o Drão, eles têm uma luta bem intensa, num clima muito quente, e o Drão acaba conseguindo o high ground e acaba derrotando o Kamida Calvo, jogando ele na lava e nunca mais foi visto. E o Drão acaba saindo vivo dessa batalha. Na última batalha dos outros 3 Miranhas contra os 3 Samurais, os 3 Miranhas no primeiro cenário acabam matando os 3, mas como eu disse antes, 2 Miras ainda estavam vivos, então uma réplica do Miras apareceu lá e matou o Kamida 2, o Kamida Miranha 2, e o Kamida Miranha 1 fica louco, fica muito nervoso e acaba sucessivamente matando o Miras, uma réplica do Miras. E com isso os Kamidas saem mais uma vez vitoriosos. Agora estamos nos confrontos reais, os confrontos contra Lele. ADM e Rei Julin são derrotados num confronto de sabre de luz. Lele então sugou seus poderes. Os Kamidas não sabiam, mas Lele e vários seres poderosos tinham um poder acumulativo. Cada ser que ele mata, ele pega o seu poder. Então, com os 2 poderes, o do ADM e o do Rei Julin, ele estava poderoso. Só faltava o poder do Kamida original para ele se tornar sua forma suprema, seu poder verdadeiro. E assim ele poderia matar o Kamidas, estalar de dedos. Então, ele teve um confronto épico com o Kamida original. Porém, o Kamida original, em seu último momento, separa seu poder de seu corpo. E assim, os Kamidas tentam pegar o poder para eles. Como o próprio Kamida Estranho diz, é a contagem final, e os Kamidas estão tentando impedir o Lele de estalar os dedos, que tá com o poder do original, pra ele não acabar com a raça deles. Porém ele consegue, e num movimento bem inesperado, o Bombado sabe o que tem que ser feito, e ele dá tudo de si pra tentar roubar os poderes na hora certa, e ele consegue imediatamente dar esses poderes do Kamida original pro Kamida Cabaço, deixando o Lele muito furioso. E o Kamida Bombado acaba tendo uma morte bem honrosa nesse momento, deixando o Kamida Cabaço igualmente nervoso, e os 2 partem para a luta. Bem, a batalha final está decidida. É tudo ou nada. Kamida versus Lele.
Kamiya estava muito tenso e ele já estava cansado de enfrentar tantos Kamidas e seu objetivo, e queria alcançar seu objetivo o mais rápido possível. E foi por isso que de pouco em pouco Kamiya como se fala, ele foi dominando a formação de Lee e assim derrotando em embate épico. E Lee, num gesto final, permite que todo o seu poder seja dado ao Cabaço, porque ele prefere que fique com alguém que realmente merece o poder. Porém, Kamiya Estranho, num ato imprudente, acaba matando Lee com um dragão cósmico. E assim, o multiverso é aberto, que nem Lee disse que ia acontecer. O filme então acaba se encerrando com o Estranho nomeando Kamiya Cabaço para Kamiya Mito, né, pela descoberta do seu poder interno, e também porque agora ele é herdeiro do Lelo, que é o ser mais forte do multiverso até então. E os Kamidas acabam cada um indo para seu respectivo universo, achando que tá tudo bem e ninguém vai mexer com eles. Bom, agora vamos para os pós-créditos, né? Quem não gosta de cena pós-crédito, né? Kamiya Mito percebe no primeiro pós-crédito que não estava tudo bem, não. E vem que uma figura aparece na sua casa. E ao que tudo indica, ele já a conhece. Bem, já na segunda cena pós-crédito a gente vê duas figuras conversando. Uma figura de uma mulher e outra de uma figura negra, não dá pra identificar quem seja. Conversando sobre um tal de culto, algo que não é entendido até o momento. E também é visto, né, dá pra ouvir na conversa, que os atos do Lelo não impactam somente os Kamidas, mas como o multiverso todinho. No terceiro e último pós-créditos, vemos uma variante de Lelo, que foi chamada de Shibitsu, com Inzeba. Bom, eles estavam curtindo na casa de férias, comentando sobre os acontecimentos do filme, como se eles soubessem de tudo, como se eles tivessem presenciado. Bom, eles falaram que eles poderiam ter mudado muita coisa se eles tivessem ajudado, mas eles estavam curtindo a festa. Esses dois parecem ser casca grossa, mas a gente não sabe nada a respeito. Bem, para entender a situação inicial do segundo filme da franquia, é importante ressaltar que o Miras está vivo, o Miras original está vivo, já que outras duas réplicas dele foram derrotadas, destruídas, e o Drum também ainda está vivo. Então esses dois são vivos e eventualmente podem aparecer em algum momento. E além disso é importante ressaltar como é que funciona o sistema de poderes do Kamidaverso, que quando você derrota alguém, esse poder tem que se manifestar de alguma forma, então ele vai para a pessoa mais próxima, ou seja, quem a derrotou. Então quando você derrota alguém, o poder vai imediatamente para você, e isso é acumulativo. Então se você já tem o poder de alguém, você vai conseguindo cada vez mais poder, e foi um exemplo bem grande desse filme, né? Com o Lelo derrotando o Rei Julin e o ADM, e ele acaba pegando o poder dos dois e do original. Então ele teria o poder base dele, que já é a soma de outros vários que ele já derrotou, mas desses três que são muito fortes. Então por isso ele poderia usar o poder que ele usou para aniquilar a maioria dos Kamidas novamente, só que com uma intensidade muito maior e poder muito maior, e eventualmente acabaria derrotando realmente os Kamidas sem terem como eles ressuscitarem ou voltarem, porque de fato não teria o que ser feito. E agora, depois de ter terminado o vídeo, você já sabe de tudo pra assistir o próximo filme. É isso, rapaziada, tamo junto, espero vocês lá.